Voltar a falar sobre esses impactos aí das questões de exportações de produtos brasileiros, falando agora sobre o café brasileiro com o Evaristo de Miranda, que é um especialista no assunto, é um nome que é referência nessa área para trazer para a gente alguns dados interessantes a respeito do que nós temos, né, colocado sobre o café brasileiro, um dos produtos sobretaxados aí pelas políticas de Donald Trump. Evaristo, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e do Band News TV. Bom dia a todos, bom dia Thaís, Blota, enfim, a todo o time que está aí, ao Pedro, ao Cláudio, prazer estar com vocês. Conta pra gente, qual é o real efeito aí sobre o café brasileiro a partir dessas taxas que foram colocadas para os Estados Unidos para exportação do produto para lá? Qual que é o impacto disso? O que você pode trazer pra gente, Evaristo? Bom, o impacto, se realmente não acontecer uma negociação, um entendimento, vai ser muito grave, porque os Estados Unidos é o maior mercado de café do mundo e é o maior mercado do Brasil. Nós fornecemos aí, não é, um quarto do nosso café, vamos dizer assim, arredondando, vai para os Estados Unidos. São mais de 8 milhões de sacas de café. Não é? Nós estamos num momento assim que já foi o grosso que tinha que ir e vai vir aí uma nova safra, não é? Mas essa definição, como o café tem um fluxo ao longo do ano, né, é muito grave. Se nós tivermos essa taxação, fica inviável, enfim, é uma situação difícil até de imaginar, né? Se tem um tema que precisa ser negociado no agro com os Estados Unidos, é o caso do café. Doutor Evaristo, muito bom dia, é uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. O senhor sempre lança luz sobre assuntos em relação aos quais precisamos de tantos esclarecimentos. A gente entrevistou recentemente representantes dos produtores de café aqui no Brasil e eles nos disseram um número, apresentaram um número que impressiona. Para cada dólar que os Estados Unidos importam do café brasileiro, esse dólar gera outros 43 dólares na economia americana com outros negócios, com os diversos negócios, que vai do Starbucks, aquela rede de lanchonetes, a empregos, enfim, a tantas coisas boas que o café proporciona. Eu queria saber do senhor o seguinte, onde é que erramos? Né? No começo dessa coisa de tarifa, o Trump chegou a tarifar a manteiga irlandesa, que é muito popular nos Estados Unidos, baratíssima e é saborosa. Foi um levante popular, né? E ele voltou atrás e isentou a manteiga. O café brasileiro não é propriamente isso, né? Não tem o mesmo impacto da manteiga, digamos assim, mas já é um produto de largo consumo nos Estados Unidos. O senhor acha que os produtores de café, de alguma maneira, como é que eu diria, talvez tenham subestimado essa questão do tarifaço, porque o cara da Embraer foi lá e resolveu, né? Sentou praça, só saiu dos Estados Unidos depois que conseguiu incluir a aviação entre as exceções do tarifaço. Onde pegou o problema do café brasileiro? Eu acho que o café é uma coisa muito mais ampla, né? Muito mais diversificada, muito mais atores, né? Que no caso, por exemplo, da Embraer, né? Que é uma empresa, né? Então é difícil fazer essa avaliação. Mas o que você diz é verdade. Lá nos Estados Unidos isso terá repercussões também, não é? Talvez dos produtos agrícolas um que mais tem potencial de gerar repercussões. Elas não são da noite para o dia, assim, né? Mas isso é um elemento a nosso favor, por isso que é difícil de entender por que a gente não avança numa negociação. A definição de negociação é que os dois lados ganham numa boa negociação, senão é uma imposição, não é uma negociação. E nós temos como negociar no caso do café, né? Talvez um dos produtos mais tranquilos de se fazer isso. Até porque o Brasil não tem alternativa para esse café que vai sobrar, entendeu? Nós já exportamos para 116 países. Então, não tem nenhum mercado aí esperando para receber café do Brasil. Pior ainda, o nosso café é de qualidade, é arábica. E o que se vê no mundo vendendo muito é robusta. Não é um café fácil também de se colocar. Então tem que procurar uma saída. A única saída está na negociação.
Nunca mais voltaremos aos 10%, né? Mas talvez a gente chegue num 20%, não sei, é razoável. Os dois lados têm interesse nisso, né? Professor Evaristo de Miranda, conosco aqui no Jornal Gente, ao vivo. Ó, professor, vou confessar uma coisa para o senhor, que aqui na França eu só procuro café brasileiro no mercado. Não tem outro, para mim é o melhor, não existe qualidade igual, com todo respeito aos outros cafés, que também são bons, mas o nosso é espetacular. Isso é na minha modesta opinião. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: os chineses vêm aumentando muito o consumo de café, até porque eles bebem muito chá, né? Mas eles ainda compram menos café nosso, né? Do que os americanos. Qual que é a tendência que o senhor acha do mercado chinês e como é que a gente pode entrar ainda mais nesse mercado? China, que é o nosso maior parceiro comercial. Olha, a China, numa canetada, há cerca de 10 dias, ela autorizou 183 empresas brasileiras exportadoras de café de exportar café para a China. E aí muita gente falou, tá vendo, a saída é essa, diversificar mercado, procurar outros parceiros, mas isso é uma grande bobagem, né? Porque a China está importando do Brasil cerca de 500 mil sacas de café. Nada, né? 500 mil sacas. Os Estados Unidos é mais de 8 milhões de sacas. A China não tem a menor condição de absorver nada disso. É importante o mercado chinês, ele está crescendo, é uma grande oportunidade para o Brasil, mas acreditar que no curto, mas nem no médio prazo, eles vão se tornar um grande importador de café com o tempo, né? Mas hoje, na circunstância que nós estamos, a China não representa nada. Pelo contrário, eu diria assim, como dizem os castelhanos, né, com morboso placer, que a China vai sobrar café. O pessoal vai ter que vender. Você deixando 183 caras qualificados, talvez aquele que esteja desesperado vai te vender por um troco esse café, entendeu? Por um troco. Então, assim, a gente precisa olhar, né, os interesses econômicos que estão por trás disso, como o Cláudio até colocou logo ali no começo, né? Evaristo, deixa eu inverter então a visão e te perguntar sobre os Estados Unidos e como é que eles vão fazer para abastecer o mercado interno de café sem o café do Brasil. Eu estava olhando o ranking dos produtores mundiais de café, o Brasil é o número 1 e o número 1 disparado. O segundo, se eu não me engano, é o Vietnã, que produz mais ou menos um quarto do que o Brasil produz. Se os Estados Unidos não comprarem do Brasil, vão comprar de onde? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta que toca com a realidade, né? Agora, esse é um mercado muito dinâmico. Para você ter uma ideia, o preço do café anda alto, porque já está faltando café no mundo. Nós já estamos vivendo num momento de falta de café. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foi o recorde de exportações da história do Brasil. Mais de 50 milhões de toneladas. Ou seja, nós aumentamos 28% a exportação. Só que o faturamento foi de quase 13 bilhões de dólares. Ou seja, aumentou 55% o faturamento. Por que aumentou 55% e o volume só 28%? Bom, porque o preço está muito alto, né? O preço está muito favorável. Então está faltando café. Então nós já estamos no mercado que está apertado. Não está sobrando café em lugar nenhum, né? Então não é simples para os Estados Unidos encontrar uma equação. Mas é claro que tem países que podem comprar café do Brasil e exportar para os Estados Unidos, entendeu? E tem um jogo complexo aí que pode estar acontecendo. O México mesmo, por exemplo, 6% da exportação brasileira de café o ano passado, 6%, foi para países produtores de café. Nós exportamos para o México, para a Indonésia e exportamos para o Vietnã, porque é um café de qualidade, o café arábica que você mistura com robusta, etc, etc, né? Então, acho que tem muita gente que vai fazer algo, vai acontecer. É claro que não o suficiente para suprir tudo isso, né? Mas, assim, achar que tem gente parada diante dessa oportunidade, não tem. Mas não é simples a equação que se encontra, né? Toda essa indústria de café muito diversificada, como foi citado aqui, a Starbucks, etc., lá nos Estados Unidos. Estou Professor, precisando sentar para tomar um cafezinho, viu, Cláudio Humberto, para conversar aí. Tá faltando esse cafezinho para conversar, viu, Cláudio? Ó, aqui, tá na caneca, Pedro.
Então, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão das frutas, né, que é algo que corta coração, né, das frutas e também dos pescados brasileiros, né? É de fato algo que corta coração. Mas antes eu só gostaria de contar uma pequena história para ilustrar que essa coisa de exportar para a China, que muita gente, a China vai nos salvar, né? Não é bem assim não, né? Porque eles são muito pragmáticos, são negociadores muito duros. Eu ouvi certa vez o relato de um produtor da Serra Gaúcha que fez das tripas coração e investiu na Toscana, numa área para produção de vinhos. Ele passou a produzir, enfim, ele já estava integrado lá naquele mundo, quando a Europa passava por uma crise muito séria naquela ocasião, há anos atrás, e os chineses chegaram para levar, para comprar foi uma festa. Os chineses estão chegando, vamos comprar toda a produção da Toscana e tal. E os produtores, com a corda no pescoço, foram obrigados a vender a garrafa por centavos de euro. Garrafas que custam uma pequena fortuna foram vendidas aos chineses por centavos de euros. Então, assim, é preciso ter muita cautela com relação a esse tipo de cliente. Mas eu gostaria mesmo era que o senhor falasse sobre eventuais saídas para os produtores de frutas e de pescado, enfim, e de peixes. Bom, aí é uma situação muito mais crítica, porque o café verde, ele se armazena. Você armazena isso sem problemas, né? Claro, precisa ter capacidade de armazenagem, tudo isso, mas você armazena. Nas frutas é dificílimo, né? É uma cadeia de frio, né? E o Brasil está começando a safra da manga, lá no Vale de São Francisco, uma safra que vai, em grande quantidade já programada, iria para os Estados Unidos, e que com essa tarifa fica inviável, né? Então, como na laranja, e muitas vezes acontece, você vai acabar abandonando isso no pé, né? Sem colher. Tem gente que às vezes fala, mas o agro deveria colher, distribuir para a instituição de caridade, não podemos perder essas frutas, lá no Nordeste estão passando fome, deviam pegar essa manga, então, se não exportar e dar para a população. O pessoal não tem ideia que só o maior custo de produção é justamente a mão de obra para colher, né? É mais de 40% do custo de produção. É justamente isso, inviabiliza qualquer coisa, né? Então, é muito dramática a situação. Nos pescados, pior ainda, porque eles são o principal comprador de tilápia do Brasil. Nós já estávamos com vários contêineres prontos para embarcar para os Estados Unidos, eles pararam. O ciclo é muito curto, a tilápia você vai produzindo. Então o importador lá fala, não manda tilápia. O exportador aqui fala, não quero mais tilápia. E o produtor fala o quê para o peixe? Para de crescer aí no tanque, para de se multiplicar, para a produção. Não dá para falar. É uma cadeia curta que é muito prejudicada. A única saída está na negociação. Eu acho que nós temos que seguir o exemplo de Minas Gerais, né? Que é o maior produtor de café do Brasil, o maior produtor de arábica. Os mineiros são gente de diálogo, não é? Do cafezinho, da conversa com o pão de queijo, né? Então temos que seguir esse exemplo com humildade, com educação, como o nosso economista disse antes, no bloco anterior, né? No patamar que deveria ter essa diplomacia, esses dirigentes, para um país que tem esse peso hoje geopolítico dado o seu agro, tem que negociar, tem que conversar. Não é? O presidente disse, tempos atrás, que ele resolveria a guerra na Ucrânia sentando para tomar uma cervejinha num bar, não falou? Resolvia a guerra da Ucrânia numa cervejinha. Poxa, com um café é mais fácil ainda, né? Para o cara que resolve a guerra da Ucrânia com uma cervejinha, resolver o café tomando um cafezinho com pão de queijo, deve ser um pé nas costas, né? Então nós temos que caminhar para isso. Não tem outra saída, né? Eu acho que as questões econômicas vão se impor antes mesmo de acertos políticos, né? Essa dissociação vai ter que ser feita. Eu tenho esperança que isso aconteça. Porque se não acontecer para a fruta, é uma tragédia. Para o pescado também é uma tragédia. Agora, é claro que o governo se beneficia também disso, porque no mercado o preço vai cair no mercado interno. Vai cair no mercado interno, então fala, olha, tá vendo? Estou diminuindo a inflação, o café ficou barato, o peixe ficou barato, a fruta ficou barata, né? Isso é uma coisa temporária, mas é uma ilusão, né? Mas politicamente pode durar um certo tempo, até porque tem estoque. Evaristo, queria aproveitar então e fazer a mesma pergunta que eu fiz para o professor Paulo Rabelo, que é sobre os Estados Unidos, dentro de um acordo comercial, querendo que a China importe mais soja
Nossos produtores, eles podem ser impactados ou tem mercado para todos? Não, eu acho que isso não tem. Como ele disse, é um epifenômeno, né? É uma coisa. O percentual é muito pequeno, 5%, 10%. A China, ela importou do Brasil, ano passado, 70 milhões de toneladas, né? É uma quantidade, assim, estratosférica, inimaginável. Agora, que tudo isso é sempre oportunidade para o comprador fazer cair o preço, não é? Mas não creio, assim, que seja uma coisa que vai abalar a nossa questão da soja, né? A demanda ainda continua firme, vai continuar, enfim, não vejo como uma coisa ameaçadora. Foi o que o professor disse, ele falou isso mais lá para o público interno, etc., né? Mas não creio, assim, é muito... Não vou entrar aqui no detalhe desse mercado da soja, mas ele não creio que isso aí vai gerar problemas, não. Evaristo de Miranda, professor, obrigada, hein? Mais uma vez por falar conosco aqui no Jornal Gente. Até a próxima. Eu que agradeço e vamos pro pão de queijo e pro cafezinho, né? Cairia muito bem um agora, é a solução. viu? Um abraço, até a próxima. No próximo bloco...